Então, vamos começando a nossa prece, vamos então nos interiorizando, vamos nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com as equipes espirituais do Grupo Socorrista São Paulo, responsáveis pelos cursos, pelas palestras, pelos tratamentos, que todos estejam aqui conosco, nos nossos lares, nos orientando, nos inspirando e protegendo, para que nós possamos estar com os nossos corações e mentes abertos nesta manhã, para que juntos possamos aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos dá a oportunidade da nossa melhoria e evolução. Permita, Jesus, que eu também possa dar o melhor de mim, que assim seja, e graças a Deus. Então vamos lá, aqui esse módulo 4, para quem está começando hoje, né, ou para quem ainda não escutou o que eu falei, a gente está seguindo o livro do ESD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos no tomo 1, que é o livro 1, no módulo 4. E nós vamos estudar esses 4 roteiros aqui, que vai dar pelo menos no mínimo 3 aulas, tá? Eu acho até que vai dar umas 4, mas enfim, a gente vai, não temos pressa, porque eu costumo cumprir com o programa todo, então o importante é a gente passar direitinho. E aí, como eu comentei com vocês, essa aula toda eu já tinha feito o ano retrasado. E ela está gravada já no YouTube da forma que eu fiz lá atrás. E aí, essa primeira parte aqui do perispírito, que é o conceito, eu achei que eu podia dar uma melhorada. E aí eu fiz essa aula hoje. Então, essas 2 aulas que nós vamos ter hoje e a semana que vem vão ser só desse módulo aqui, do perispírito, tá? E assim mesmo, olha aqui, vou dar um conceito, né? Nós vamos falar quase 3 horas sobre isso, eu vou dar só conceito. 3 horas nas 2 aulas, não fiquem assustadas, não é hoje, tá? E aí, quando acabar essa aula daqui, que são esses slides, aí eu retomo para a aula que eu fiz, que aí quem quiser assistir vai continuar, vai dar continuidade no módulo 2, 3 e 4, que é a aula que já está gravada, que é igual, tá bom? Esse tema aqui é muito... é fundamental para a doutrina espírita, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter entendido. Embora nós ainda vamos retomar esse assunto um pouco mais para frente, mas nós vamos dar alguns conceitos hoje, e assim mesmo conceito nós vamos se aprofundar bastante. Então, para quem quiser se aprofundar mais, porque é o que eu sempre falo também para vocês, gente. Aqui eu vou dar uma pincelada. Apesar de nós vamos falar 2 aulas só sobre perispírito, assim mesmo é uma pincelada. E a maioria do conteúdo que eu tirei dessa aula, ela está no livro Perispírito do Zalmiro Zimmermann. Eles têm em PDF e é um livro enorme, é super grosso. Aqui acho que daria um mês de conversa para a gente falar só sobre perispírito, tá bom? Mas vamos lá, pelo menos vamos conceituar para vocês começarem a entender. Então vamos ver a origem da palavra. Então, o que significa perispírito? Né? Ele vem do grego, que é o per, em torno, né? E do latim spiritus, que é a alma ou espírito. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. A palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec no item 93, né, na pergunta 93 do Livro dos Espíritos. Mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Então, já vamos começar aqui. Então, o perispírito, a gente vai estudar um pouquinho mais, mas eu já vou ressaltar aqui. É o envoltório sutil e perene da alma. Então, vejam bem, o que nós entendemos? Aqui, ó. Ah, bom, depois eu passo. O que assim, é uma coisa que ela é semimaterial, a gente vai ver isso mais para frente, e é perene. O que significa isso? Ela é para sempre. Nós vamos ter o nosso perispírito para sempre. Ele é que nos acompanha sempre em todas as encarnações que nós tivermos, porque é ele que faz a ligação do nosso espírito, que é imortal, com o nosso físico, que é mortal, né? O físico é mortal, mas ele está sempre ali, ele vai sempre se adaptando de acordo com o planeta, de acordo de onde eu estiver encarnado.
Então, aqui nós estamos no planeta Terra, temos o nosso perispírito apropriado para o planeta Terra. Quando nós estivermos, por exemplo, reencarnando em Júpiter, que é uma coisa que todos nós deveríamos querer, porque é um planeta mais adiantado, com certeza o perispírito lá é diferente, ele está apropriado às condições do planeta, né? Porque lá é diferente da Terra. Né, todo o envoltório, todos os fluidos, os gases, tudo que tem lá é diferente da Terra. Então, o perispírito vai se amoldando. E por que ele é sutil? Porque ele vai ficando cada vez mais, conforme nós formos evoluindo moralmente, espiritualmente, que nós vamos alcançando outros níveis, o nosso perispírito vai ficando cada vez mais sutil, menos denso, por conta desse acompanhamento do espírito que está acontecendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui, ó, tem esse livro aqui, Depois da Morte, do Leon Denis. Para quem não sabe, acho que eu já comentei com vocês, mas eu vou repetir. Leon Denis seria o plano B da espiritualidade, caso Kardec não tivesse cumprido com a sua missão, tá? Então, todos os livros do Leon Denis são muito interessantes. São difíceis, mas são interessantes, tá? Para quem quiser ler, tem vários. Então vamos lá. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, nos diz que o homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber, o corpo, envoltório material temporário que abandonamos na morte, como vestuário usado. O perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. E a alma, que é o princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. A alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Então vamos entender isso aqui, ó. Então, assim, o corpo, como eu falei, que é material e temporário, que esse vai morrer. É a tal história, do pó vieste ao pó voltarás, tá? O perispírito, né, que como eu falei, é um invólucro fluídico permanente. Por que ele é invisível aos nossos sentidos naturais? Porque ele é semimaterial, tá? Então ele é fluídico. E quando nós estivermos na erraticidade, o que é isso? É quando nós estivermos no plano espiritual, nós nos apresentaremos através do nosso perispírito. Então, assim, eu, Tânia, quando desencarnar, a hora que eu estiver lá no plano espiritual, eu vou me manifestar, provavelmente como Tânia, como eu, assim como estou agora. Nós vamos falar algumas outras variações depois, mas assim, como eu talvez não tenha sido nenhuma rainha da França, eu vou me apresentar como Tânia, tá? Então, assim, lá para as pessoas me reconhecerem e tudo mais, é bem provável que eu me apresente da forma como eu estou hoje. Normalmente, a maioria das pessoas se apresenta conforme a última encarnação, mas aguardem que nós vamos conversar mais a respeito, tá? E aí aqui, ó, e com ela se melhora e purifica. E a alma, que é a nossa personalidade, é o meu eu superior, né? Então veja bem, eu já também acho que comentei com vocês o que é a alma. A gente fala que a gente dá esse nome de alma ao espírito encarnado. E vocês vejam aqui, ó, que está escrito, revestida de seu invólucro sutil, constitui o espírito. Vejam que esse espírito está com E maiúsculo. Algumas vezes durante as próximas aulas eu vou falar isso, E minúsculo e E maiúsculo, até que vocês consigam perceber qual é a diferença, tá? Mas também não vou falar agora isso, porque isso daqui é quase uma aula, só essa diferença aqui. E aí é um ser fluídico de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável. Então, para você já começar a perceber. Outras denominações para perispírito. Então, por exemplo, André Luiz,
nos livros dele, ele fala de corpo espiritual ou psicossoma, tá? Então, se alguém lê algum livro lá de André Luiz ou se deparar com esses termos, nada mais é do que o perispírito, tá? Corpo fluídico, mediador plástico, ou modelo organizador biológico, que é chamado de MOB. Isso em algumas literaturas nós encontramos, que quem fala isso é o Hernani Guimarães Andrade. Então, tudo isso é a mesma designação para a palavra perispírito, tá? E aqui, olha, para vocês entenderem também, a gente faz essa analogia com a fruta, né? Aqui no caso um abacate. Então, por exemplo, a casca, vamos começar por baixo aqui. A casca, que é o envoltório da fruta, né? Ela equivale ao que? Ao nosso corpo físico, tá? E aí nós temos aqui o perisperma, que é o termo usado em biologia para fruta, que é a polpa, né, da fruta. Ela equivale ao nosso perispírito. Então vejam que aqui tem a forma do menininho, mas já está mais sutil, tá? E aí nós temos o caroço, que na realidade é a semente, é o germe, é isso que vai dar, vai fazer com que outros abacates surjam, né? Porque isso vai frutificar. É o nosso espírito, e vejam que está aqui na consciência. Então, o espírito é uma coisa que não vai morrer. A partir do momento que nós fomos criados, nós vamos permanecer imortais, tá? Já falei a diferença para vocês de imortal e eterno. Nós somos imortais. Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Porque ele não teve começo nem terá fim. Nós tivemos começo. Nós fomos criados, porém não morreremos. Então nós somos imortais e o nosso espírito fica onde? Em nós aqui, no nosso, enquanto encarnados no planeta Terra, na sede da nossa consciência, tá? Afirma Kardec que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. Por isso que eu estou falando aqui. Isso aqui, na realidade, está resumindo o que eu já falei. O perispírito ele vai se depurando conforme nós vamos avançando na nossa escala evolutiva, conforme nós vamos passando para outros planetas, ou mesmo permanecermos aqui na Terra, quando o planeta estará e está passando por um processo de transição, que nós estamos passando para o planeta de regeneração, então nós vamos ficando cada vez mais evoluídos, e o nosso perispírito vai ao mesmo tempo evoluindo. Para vocês terem uma ideia, Jesus, que é um espírito puro, ele também, por isso que está aqui, ó, o espírito é uma chama. Imaginem uma velinha, né, uma chama de uma vela. Então, quando a gente fala uma chama, uma centelha, o espírito em si não tem forma. Nós vamos ver, depois que a gente acabar esses slides, nós vamos ver nas próximas aulas que, na realidade, nós não temos só 3 corpos, nós temos 7 corpos. Mas isso a gente vai estudar um pouco depois. Mas, assim, para ficar mais fácil a didática, a própria doutrina ela se baseia nos 3: físico, perispírito e espírito, tá? Então, o espírito é essa chaminha, imagina uma chaminha de uma vela, então ela não tem uma forma definida. Então, quando nós estivermos, e um dia com certeza estaremos na forma de espíritos puros, nós estaremos habitando mundos felizes, mundos crísticos. O que vai acontecer? Nós não estaremos mais dessa forma que nós estamos hoje. Provavelmente estaremos uma chaminha. Só que em volta dessa chaminha vai ter o meu perispírito, que vai estar acompanhando aquela chaminha ali, tá? Então Jesus, para vocês terem uma ideia, que é um espírito puro e precisou, em missão, reencarnar na Terra, ele demorou
Tem vários autores que falam várias quantidade de tempo, mas, por exemplo, ele demorou, o que a gente já escutou e já leu, ele demorou 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, para poder adensar o seu perispírito com os padrões aqui da Terra e reencarnar aqui como homem, como ele foi um homem igualzinho a nós, tá? Uma pessoa com os mesmos órgãos, com tudo. Ele era de carne e osso como nós somos, tá? Só que o perispírito dele, embora estivesse adaptado para o planeta Terra, ele, ele pegava de desses fluidos do planeta Terra, ele pegava o que tinha de melhor. Então, o perispírito dele já era assim, apesar de ser da Terra, era assim mais evoluído por conta que ele pegava o néctar, digamos assim, do que existe aqui na Terra. Mas o perispírito dele era da Terra, tá bom? Tanto que a gente sabe que, por exemplo, nós vamos em alguma aula e nós vamos falar a respeito sobre aura, né? E aí a gente sabe que a nossa aura, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Ela tem mais ou menos uns 10 centímetros, 15 centímetros, uns 4 dedos, mais ou menos, em volta de nós. Jesus, a aura dele só tinha 1,5 m. Então vocês veem que é assim uma coisa básica, né? Mas enfim, então isso aqui só para vocês entenderem. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Então vejam que interessante essa frase. O perispírito é parte do espírito. Porque quando a gente morreu, o espírito continua, percebe? Então, assim, o que para nós, e aqui fazendo essa alegoria, porque a gente, quando morreu, o corpo vai embora, mas o perispírito fica, tá? Porém, o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. O perispírito é o veículo, tá? Eu estou falando devagar para vocês irem entendendo, porque nas próximas, assim, ao longo do ano, nós vamos ter algumas aulas que nós vamos conversar bastante a respeito disso ainda, tá? Então o perispírito ele não pensa, ele é o veículo para que o espírito transmita ao corpo. Então o espírito pensa, passa pelo espírito e o corpo executa e é uma via de duas mãos, tá? Quando eu em algum momento, não sei, nesse ano, o ano que vem, com certeza, eu vou passar para vocês, vou dar aula sobre os centros de força, que são os chakras. E aí a gente vai ver essa relação que é de duas mãos, tá? Então aqui, o perispírito é para o espírito, o que o corpo é para o homem, que estava escrito ali, o agente ou instrumento de sua ação, ok? Isso está no livro dos médiuns. Bom, então agora é que o negócio vai pegar. Nós vamos ver a natureza do perispírito. Então agora a gente vai destrinchar aqui todas as propriedades que o perispírito tem, que não são poucas, ela tem mais de 18 propriedades, e é o que nós vamos falar ao longo dessa aula e da aula que vem. Hoje nós só vamos falar disso, tá? Então, natureza do perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos, mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente ou alma. O que é o fluido cósmico? Nós vamos ter uma aula só disso também, que é uma aula bem complicada, mas é necessário que a gente tenha para entender. O que é o fluido cósmico universal? É tudo, todo o universo, fluido cósmico universal. Todo o universo é formado por esse fluido cósmico universal. E aí ele é condensado, aí ele vira matéria em algumas situações. Como, por exemplo, se a gente está vendo aqui o computador, o celular na nossa frente, nada mais é do que matéria. O que é matéria? Energia condensada. Tá? Para quem já ouviu falar em energia quântica, né, sabe disso. Tá? Então, assim, nós somos energia condensada. Tá? E aí, o perispírito é semimaterial, então ele também provém do fluido cósmico universal. Ele é condensado sutilmente, não todo, porque senão ele seria matéria,
Então, mas ele é mais fluido do que matéria. Veja um menininho ali que eu pus. Tinha um menininho no corpo físico e o perispírito que era o mesmo menininho, só que mais sutil, tá? Ok. Como acontece? Os espíritos extraem o seu perispírito do ambiente em que se encontram, o que quer dizer que esse envoltório é formado de fluidos ambientais. Daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos, que foi o que eu falei para vocês. Hoje nós temos esse perispírito denso. Talvez alguns de vocês aqui já tenham lido o Nosso Lar. Isso é uma outra coisa que eu vou falar pra caramba para vocês do Nosso Lar, sempre para fazer a comparação. Quem não leu, eu sugiro que leia. E aí, o que acontece lá em Nosso Lar? Para quem leu, vai lembrar. Ou para quem assistiu o filme, vai lembrar. Quando os espíritos estão lá, na erraticidade, no plano espiritual, o que acontecia lá em Nosso Lar? Eles precisam comer, eles precisam de água, lá tem as flores, tem os bosques, eles conversam, eles têm as casas, os móveis, os quadros, enfim, para quem leu sabe que tudo isso tem lá. Aí a gente fala, caramba, como é que tem tudo isso lá, né? Primeiro, é uma outra dimensão, né? A gente já tem que ter essa noção de que é uma outra dimensão. Segundo, o nosso lar, ele está aonde? Onde ele é posicionado? Ele está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, ele está aqui no planeta Terra, especificamente no Brasil, em cima do rio. Então, vejam bem, todos os espíritos que desencarnaram e eventualmente foram para nosso lar, porque também nós vamos ter uma aula de falar das várias colônias que nós temos sobre o Brasil, cada uma específica para uma coisa. Então, assim, se nós formos para o nosso lar, nós então estaremos ainda no umbral, tá? E aí o umbral o que é? É a parte uma das camadas, uma das 7 camadas que tem em volta na Terra, não é só em volta, mas que tem na Terra, tá? Então o que acontece? Se ela está na Terra, ela necessita, o perispírito necessita dos fluidos ambientais. Então, por isso que lá os espíritos comem, dormem, bebem, falam, andam, vão no banco, tem casa, por conta disso, ok? Porque ainda faz parte do planeta Terra, tá bom? E aí o perispírito lá é a mesma coisa que nós aqui, tá? Então eles se alimentam, obviamente que lá não tem McDonald's, né? Não tem hambúrguer, não tem batatinha, mas enfim, lá existe o alimento fluídico que é feito através da água, de caldos, enfim, quem leu sabe do que eu estou falando, tá? Tudo bem até agora? Então vamos lá. Os fluidos espirituais que envolvem a Terra constituem-se em camadas inferiores mais pesadas, tornando-se mais puras nas faixas mais superiores. Sendo heterogêneas, compõem-se de moléculas elementares alteradas e outras de diversas qualidades, de onde formam seus perispíritos ou espíritos que aqui vivem. Entretanto, conforme seja o espírito mais ou menos depurado, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Olha quando eu falei de Jesus aqui, gente, ó. Seu perispírito se formará das partes mais puras do fluido do mundo onde ele encarna. Tá? Então, nós temos aqui espíritos que são elevados, obviamente que não a ponto de ser Jesus, né? Nós não temos nenhum espírito puro aqui encarnado, até onde eu sei não tem, mas sabemos que tem espíritos mais elevados. Então eles têm o seu perispírito também um pouco mais elevado ainda aqui no planeta Terra, tá? Assim, a constituição íntima de cada perispírito varia de acordo com o progresso moral realizado em cada encarnação. Um espírito superior encarnado em missão, olha lá, Jesus, por exemplo, possui o perispírito menos grosseiro que o de um indígena desse mundo. Quanto ao corpo carnal,
é formado dos mesmos elementos, independendo da inferioridade ou superioridade do espírito. Olha o que eu acabei de falar de Jesus, tá? Então, assim, nós quando fomos criados, espíritos simples e ignorantes, lá no Homem das Cavernas, que nós fomos e estávamos ainda num planeta de primitivo, como a Terra já foi primitiva. Então, assim, nós ali, o homem das cavernas, ele tinha o corpo igual ao nosso, né? Só que, assim, as características externas eram diferentes, por conta da barba, ser uma pele mais grosseira, né? Por conta do sol, de não ter roupa para se vestir. Então, obviamente, que ele tinha que ter mais proteção. E aí, como tudo é maravilhoso, né, no nosso universo, tudo é apropriado de acordo com a sua evolução, tá? E aqui vai entrar o que eu costumo falar do pensamento e das vibrações, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o que é o comprimento de uma onda, né? Aqui nós vamos estudar física. É o tamanho da onda, pode ser medida de crista a crista, do início ao final de um período ou de um vale a vale. Então, por exemplo, vocês estão acompanhando aqui meu mouse, então aqui, o comprimento dessa onda aqui, ela vai daqui até aqui, ó. Então, pode ser até aqui. Se eu começar aqui, ela vai até aqui. Se eu começar da crista, ela vai até a crista. Se eu começar do vale, ela vai até o vale, tá? Então, é o comprimento dessa onda. Então, essa onda, ela tem uma frequência menor porque ela é mais longa. O comprimento da onda, né? Ela é mais longa. O que é uma frequência de onda? É uma grandeza que indica o número de eventos em determinado período de tempo. Então, por exemplo, aqui o comprimento dessa onda também vai ou de crista a crista, ou de vale ao vale, ou aqui do começo até aqui o começo, tá? Porém, vocês percebem que a frequência daqui é maior do que aqui. Aqui é uma onda mais curta que a gente tem. Aqui é uma onda mais longa. Então, a frequência dela é maior. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o espírito vibra numa frequência muito alta. O perispírito, ele tem o poder de segurar esta frequência e passar para o nosso corpo todo destrambelhado aqui, ó, do jeito que tá. Não, mas brincadeira, não é que é isso. É porque nós temos uma vibração menor, porque somos mais materializados. E o espírito, como ele é mais eterizado, mais sutil, ele vibra muito mais rápido. Então, o perispírito, ele funciona como um filtro, tá? Isso eu também vou falar para vocês, aliás, em várias aulas eu vou falar isso para vocês, sobre a frequência do nosso pensamento, inclusive, tá? Daí a importância do pensamento quando a gente vibra, porque quando a gente pensa, nós emitimos uma vibração, e essa vibração vai para o universo, tá? E aí, bom, aí eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou sair da aula. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com os nossos pensamentos, tá? Então, voltando aqui para a nossa aula. Como o espírito ele é mais sutil, ele é eterizado, ele de fato, a vibração dele é muito alta, tá? Só que se o espírito nessa vibração entrasse em contato direto com o nosso corpo físico, daria um choque para nós, porque eu ia ficar meio perdida, não ia entender o que estava acontecendo, né, com os pensamentos do meu espírito. Então, o que acontece? Existe o perispírito para dar uma caída nessa vibração desse pensamento e chegar no que eu sou capaz de entender, tá? Bom, então vamos lá agora. O perispírito como modelador do corpo físico. Então vamos lá. Olha aqui, ó, lembra da chaminha que eu falei, ó, a centelha divina, né? Então, por exemplo, o espírito é quem pensa, tá? E ele pensa, e nós entendemos o que o espírito pensa porque nós temos o nosso cérebro, tá? E particularmente nós temos a glândula pineal, que ela nós chamamos da glândula pineal como se fosse uma chave que liga o nosso corpo ao mundo espiritual. E aí nós temos, independente da pineal,
que é também chamada de epífise, ela, aliás, no capítulo 3 dos Missionários da Luz, André Luiz chama, o capítulo chama epífise, que nada mais é, ele é o capítulo inteiro sobre a glândula pineal. E aí o que acontece? A gente pensa, e aí, por exemplo, o espírito tem essa vontade porque ele está encarnado no planeta Terra, ele precisa ter um corpo adequado para o planeta Terra. Então ele tem essa vontade do espírito. Associado ao fluido cósmico universal, que é o que eu falei para vocês, que é o fluido que modela o universo inteirinho. Então, gente, olha, eu costumo dar um exemplo bem fácil para se entender. Todo mundo aqui já comeu, já viu sagu, né? O sagu não é aquela meleca toda, né? Aquela geleinha que tem, e as bolinhas são o sagu, né? Então, quando a gente faz, eu dou essa alegoria assim. As bolinhas, o sagu, né, que são as bolinhas, é tudo que é matéria. E aquela gosma toda que a gente fica no meio ali, aquela geleinha, aquela gelatininha, aquilo é o fluido cósmico universal que está em fluido. E aí, quando ele se condensou, virou as bolinhas do sagu, entendeu? Então, por isso que o fluido cósmico universal aqui está todo assim, ó, está como moléculas, né, como átomos espalhados. Quando ele condensa, o que que dá aqui, ó? O perispírito, tá? Então, assim, o corpo pensa, ou o espírito pensa, né? Se associa ao fluido cósmico e dá a forma do perispírito, tá? Por isso que ele é um modelador do corpo físico. Então, vamos lá. O espírito, através de comandos mentais, é o modelador do seu perispírito, usando a argamassa, que é o fluido cósmico universal que o seu livre-arbítrio permitir. Então, olha que interessante aqui também. Aqui eu já vou até me adiantar um pouquinho, porque cabe aqui o que eu vou falar. Por exemplo, se eu estou lá na erraticidade, né? Eu estou lá no plano espiritual. E aí, o que eu vou falar só pode ser no plano espiritual, porque aqui eu estou encarnada e eu tenho meu corpo físico e meu perispírito, que é o meu corpo, é a cópia do meu corpo físico. Aí, se eu estou lá no espiritual. Aí, por exemplo, eu costumo brincar, né, que eu fui uma rainha da França. E essa encarnação que eu tive lá, ela foi muito marcante, né? Porque eu fui uma super rainha lá, todo mundo me adorava, enfim, eu fiz muito bem e tal, enfim, marcou essa encarnação para mim. E aí eu fiquei muito conhecida como sendo Tânia, a rainha da França, né? Provavelmente eu tinha outro nome, né? Aí o que acontece? Eu posso, por conta do meu livre-arbítrio, se o meu livre-arbítrio permitir, eu posso me manifestar lá no plano espiritual como sendo a rainha da França. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, mas como eu não fui, é bem capaz de eu me apresentar como eu sou agora, como Tânia, entendeu? Mas se eu fui a rainha da França e foi uma encarnação marcante na minha história de vida, pode ser que eu me apresente como a rainha da França, que facilita o reconhecimento dos outros espíritos para mim, a mim, entenderam? Então é mais ou menos isso. Gente, está dando para entender? Me dá só um feedback aí, gente, que se você está muito... Ok? Tá bom, sim. tá bom. Então, beleza. Bom, então aqui, ó. Conquistada a forma hominal, ou seja, do homem, cabe ao espírito preservá-la em constante progresso, pois ele será o modelador do seu corpo através dos comandos mentais. Então, por isso que eu vou voltar ao espírito, aqui, ó. Então, por exemplo, se eu estou aqui em perispírito, então ele é que vai me modelar. Então, vejam, nós acreditamos que nós descendemos dos chimpanzés. Isso vai ser uma outra aula que nós vamos conversar bastante a respeito também, tá? É até a aula dos 3 reinos, que eu dei o negocinho do cachorro, os livros dos cachorros para vocês, dos animais, é nessa aula que nós vamos conversar, tá? Então, assim, o meu perispírito acaba modelando o meu corpo físico, por quê? Porque eu estou na Terra, porque aqui é mais denso e aqui eu preciso de ter 2 olhos, boca, nariz, 2 ouvidos, cabelo, esse corpo, enfim, né?
Então, por conta disso. Então, aqui, portanto, a forma do perispírito é a forma humana, que quando ele nos aparece é geralmente a mesma sob a qual conhecemos o espírito na vida física. Ele está falando lá da vida espiritual, né? No livro dos médiuns, isso está no livro dos médiuns, questão 56. Nos mensageiros do André Luiz, ele fala o seguinte: cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. Então, o perispírito se formou e aí nós encarnamos. Encarnamos na carne, obviamente, né? A palavra já está falando. A gente vai ver também rapidamente não, mais para frente, como que acontece esse reencarne, tá? Mas nós vamos ter várias aulas sobre isso também, tá? Por enquanto eu estou falando com algumas coisas que são pertinentes, que talvez alguns de vocês não entendam ainda, mas aos poucos a gente vai destrinchando tudo isso, tá? É que não dá para falar tudo ao mesmo tempo, senão vocês vão ficar malucos, tá? Então vamos começar aqui sobre a aparência do perispírito, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele geralmente guarda os sinais da última encarnação, com a utilização dos trajes mais característicos ou ainda da encarnação que mais se destacou, que foi o que eu falei lá para vocês. Então, por exemplo, os pretos velhos. Nós sabemos que, e você já, quem já participou de alguma reunião mediúnica, ou mesmo que foi já em algum centro de umbanda, de candomblé, sabe que lá é muito comum se apresentarem os pretos velhos, né? Ou mesmo nós temos e acreditamos na falange dos pretos velhos. O que é isso? São espíritos que se apresentam como tal, como pretos velhos, que denotam o quê? Muita sabedoria, né? Então, não necessariamente que aquele espírito seja um preto velho, entendeu? Só que como eles ficaram marcados por serem espíritos que quando encarnados nessa condição, né, eles denotavam e passavam e transmitiam sabedoria, então ficou assim a falange dos pretos velhos, então é como eles se apresentam, tá? Nós temos aí Napoleão Bonaparte, por exemplo, né, que eu comentei que eu era a rainha da França, por exemplo, Napoleão Bonaparte foi uma encarnação muito marcante para esse espírito, então é bem provável que ele se apresente na espiritualidade dessa forma que a gente vê aqui. Eu pus aqui o Corcunda de Notre Dame, que isso até é citado no livro dos médiuns, o Corcunda de Notre Dame, tá? Né, aqui está até o desenhinho lá que é da Disney, né? Então, o que acontece? Ele é um espírito onde essa encarnação dele foi muito marcante, né? De ele morar, né, lá na igreja, né, na Catedral de Notre Dame, né? E aí ele tinha essa corcunda e ficou muito notório. Então, é bem provável que se ele tiver que se apresentar na erradicidade, ele vai se apresentar dessa forma. Embora ele possa ter tido outras encarnações, possa não. Com certeza teve outras encarnações em que ele não era um corcunda, percebe? Mas quando ele está na espiritualidade, ele, por conta do seu livre-arbítrio, ele pode se apresentar como tal, ok? Então vamos. Elaborado desde milhões de anos nos laboratórios da natureza, ele herdou, ele quem? O perispírito, né? Herdou o automatismo permanente que o mantém atuante, transmitindo ao espírito, com E maiúsculo, as impressões dos sentidos e comunicando ao corpo, aqui está errado, ao corpo as vontades desse. Então, aqui, ó, graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se ou pensar para respirar, dormir, promover os efeitos digestivos, excretar, fazer circular o sangue e os hormônios e um sem número de funções que lhes passam despercebidas. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, fala. O perispírito, ele surge quando nasce o espírito ou quando a gente começa a encarnar como humanos? Não, peraí. Então vamos lá, você fez uma pergunta aqui redundante. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes como humanos.
como humanos. Fomos criados. Aí, então, Fernanda, aí é que eu vou pedir para você aguardar. Aqui, ó, quando eu falei de espírito aqui em cima, eu pus o E maiúsculo, né? Por quê? Nós somos espíritos com E maiúsculo, porque fomos criados humanos. Enquanto nós éramos espírito com E minúsculo, aí não era Fernanda, não era Tânia, não era Maria, não era João. Então, é quando nós vamos ter a aula dos 3 reinos que nós vamos falar sobre isso. Porque aí nós fomos, enquanto espírito com E minúsculo, nós não tínhamos ainda a nossa individualidade, nós fomos estagiando em todos os outros reinos, no mineral, no vegetal, no animal. Quando chegou no hominal, ponto, nasceu a Fernanda, entendeu? Mesmo que não seja você, quer dizer, não é que nasceu a Fernanda, estou dizendo no sentido de o espírito que hoje é Fernanda, entendeu? Porque seu espírito já pode ter sido Maria, José, João, Antônio, percebe? Lá atrás. Mas você, enquanto foi criada em espírito, você já tinha seu perispírito humano, entendeu? Embora cachorro também tem perispírito, mas isso é outro departamento, nós vamos falar outra coisa. Nós não fomos, eu brinco sempre isso, nós não fomos um brócolis, tá? O pessoal às vezes acha que a gente foi barata, que nós fomos couve, alface, entendeu? Ah, mas se existem os 3 reinos, se o espírito passou lá, então eu passei lá? Não, não foi você enquanto E maiúsculo, você passou lá enquanto E minúsculo, um todo, o princípio inteligente enquanto não era individualizado, sim, esse passou em todos os reinos. Quando Deus falou, agora eu vou criar a Fernanda, puf, a Fernanda é a Fernanda, ponto. Entendeu? Tudo bem? Entendeu? Não, entendi, sim. Ok. Isso causa muita confusão. Vocês vão ficar mais pirado ainda quando eu der essa aula. Mas, enfim, eu preciso estar, porque é quando a gente faz a diferença do princípio espiritual e do princípio material. Tá? Então, mas isso a gente vai ter algumas aulas a respeito disso. Então, Dani, veja. Oi, pois não, pode perguntar. é uma pergunta, acho que até um pouco idiota. Quando a gente vê na Bíblia que Deus criou a gente na sua imagem e semelhança, Uhum. a gente poderia dizer que isso seria o nosso espírito e perispírito juntos, quando ele nos criou? Então, veja bem, não é uma pergunta idiota. Na realidade, na realidade é a mesma pergunta que a Fernanda fez. Quando Deus falou, e aqui, quem que falou? Quem que fez a pergunta? Márcia. Márcia. Você chegou a assistir as primeiras aulas que nós demos? Ou a aula passada? A aula passada não. A aula passada eu não estava. Ok. Então, eu sugiro que você veja lá no aula 4, lá no YouTube. Porque nós falamos sobre Deus. Nós começamos a entrar justamente no livro dos Espíritos. E aí, o que a gente falou lá? Que nós, homens, vemos Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, quando a gente vê um quadro pintado de Deus, a gente vê Deus como uma figura humana, né? Que nós vemos lá que Deus de barba, até eu brinquei a semana passada, bravo, né? Assim, parece que está soltando chispas, né? Pela mão, tal. Porque nós não conseguimos conceber Deus de uma outra forma. Porém, se você for pegar o primeiro capítulo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que Kardec pergunta aos Espíritos? O que é Deus? Não quem é Deus. Qual é a resposta que os Espíritos nos dão? Deus é princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Ponto. É uma resposta curta e grossa, né? Se a gente for falar assim. Então, quando a gente fala assim, Deus criou a sua imagem e semelhança, isso é uma alegoria, porque Deus não tem essa forma humana. Deus é uma centelha. Quando nós chegarmos ao Espírito puro, talvez nós poderemos ver a Deus, talvez nós poderemos ver a Deus que não tem forma, percebe? Então isso é uma alegoria porque para nós fica mais fácil. E quando ele fala
a sua imagem e semelhança. Imagem é isso que eu estou falando. E semelhança, e aí o que acontece? Nós tivemos também, a semana passada, nós falamos sobre os atributos de Deus. Tem aí, acho que 9 atributos de Deus. Ser soberanamente bom e justo, ser onisciente, onipotente, onipresente, que nós não conseguiríamos ser. Nós jamais chegaremos ao estado de Deus. Por isso que ele fala a sua semelhança. Nós poderemos chegar sim a uma perfeição relativa, poderemos ter sim uma bondade relativa. Tudo para nós, o máximo que nós conseguiremos chegar é relativo, porque absoluto só Deus. Tá? Então, assim, aí voltando para a sua pergunta. Então, assim, nós quando fomos criados, nós obviamente que já tínhamos o nosso perispírito, porque reencarnamos aqui na Terra. Percebe? E aí nós fomos criados espíritos muito... onde para nós o que falava era um instinto, tá? Um instinto de conservação. É por isso que a gente morava nas cavernas, por isso que a gente caçava ali para comer, que a gente matava os animais e se cobria com pele, enfim, porque eu queria sobreviver. Aí a minha inteligência foi sendo aprimorada ao longo das encarnações, e aí eu comecei a criar, a descobrir o fogo, aí eu cozinhei o bicho, e aí eu comi a carne cozida, e assim foi indo, e estamos aqui hoje, ok? Então, assim, nós sempre teremos o nosso perispírito, desde que fomos criados como simples ignorantes, como humanos, tá? Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Então, vamos lá, olha aqui, ó. O perispírito tem órgãos semelhantes ao do corpo material, permitindo conservar a forma humana. Então, aqui eu vou dar alguns trechos de alguns livros da doutrina que atestam isso, que comprovam isso, que foi o que eu falei de vocês para vocês no nosso lar. Então, vamos ver. Lá uma frase do nosso lar. Para quem apelar, torturava-me a fome, a sede me escaldava, comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos, crescera-me a barba. Vejam só, vou voltar a falar aqui o que eu comentei. Como nosso lar é uma colônia espiritual próxima da Terra, ele tem todas as características, todos os espíritos que ali estão e em todos as colônias em volta da Terra, todas têm as mesmas semelhanças que nós aqui, só que estão numa dimensão diferente. Tá? Outro livro do André Luiz, No Mundo Maior. Examinaste o cérebro do companheiro encarnado. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. Vejam só, então aqui André Luiz estava falando sobre... Aliás, não é nem o André Luiz, aqui quem está falando isso é o mentor do André Luiz neste livro, que está pedindo para que André Luiz examinasse o cérebro onde tinha uma conexão, provavelmente uma obsessão ali, entre o encarnado e o desencarnado. Então, o desencarnado também tinha cérebro, tá? E outro livro do André Luiz, Os Mensageiros. Tentando examinar o estado fisiológico, identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios. Veja que interessante. Isso tudo no plano espiritual, tá? Então, o perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material, permitindo conservar a forma humana. E aí eu vou pôr uma vírgula aqui e falar por enquanto, tá? Tânia, uma Então, pergunta. Alguém quer falar? Uma pergunta. Os órgãos têm a mesma funcionalidade também? Sim. Não é só a aparência? Não. Quem perguntou? É a Carol. Carol, ok. Obrigada. Eles têm a mesma funcionalidade. Então, nós lá temos... Nós ainda precisaremos dos olhos para ver, da boca para falar, dos ouvidos para escutar, ainda precisaremos ingerir alimentos, como lá o nosso lar fala, precisaremos dormir para repor as energias, e assim vai, tá? Vírgula, por enquanto, tá? Então vamos lá, aqui de novo para vocês fixarem bem isso. Eu falo por enquanto porque depois nós vamos ver
quando que eu não vou precisar mais disso, tá? Então aqui, ó, o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, de novo, semelhante àquele slidinho lá. O espírito pensa, reage no perispírito, o físico executa, retorna para o perispírito e volta para o espírito, tá? Então, isso daqui, por isso que eu falei que é uma via de mão dupla, tá? E aqui ainda estão os centros de força, que são os chakras, que também é uma usina de força também que recebe essas informações do espírito e condensa para poder passar para nós, senão nós levaríamos um choque se fosse diretamente aqui, ó, se não passasse pelo perispírito, tá? Desta forma, o perispírito recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, guardando suas qualidades, boas ou más. Então, o que acontece? O perispírito é um arquivo também. Tudo que o espírito, porque ele vai acompanhar o espírito por nossa vida inteirinha. Aí eu vou falar pela eternidade, porque eu fui criado, eu sou imortal e eu tenho a eternidade pela frente. Então, os dois aqui vão ficar sempre juntos. Vai chegar uma hora que não vai ser mais assim, tá? Mas a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então, ele é como se fosse um HD. Ele vai guardando todas as impressões que a gente tem através do espírito, tá? Enquanto o espírito não se modificar, seu perispírito conserva-se impregnado daqueles fluidos viciados que acabarão por reagir sobre o corpo, ocasionando desordens físicas. Então, aqui, rapidamente, eu vou pôr para vocês uma situação. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu, através do meu pensamento, né? Então, eu, espírito, estou pensando, e eu penso, eu sou muito rancorosa, eu sou muito brava, eu sou briguenta, eu sou muito... arranjo encrenca com todo mundo, enfim. Eu vivo disso, tá? Eu vivo de arranjar encrenca, eu vivo de pegar empecilho, enfim. O que isso vai acontecer? Isso vai acabar impregnando o meu perispírito dessa situação. E aí esse espírito vai ficando o perispírito vai ficando tão impregnado que vai acontecer o quê? Vai passar para o meu corpo físico, por exemplo, uma bela de uma úlcera estomacal, uma gastrite, um problema na coluna, ou sei lá o quê, entendeu? Aí, cada caso é um caso, tá? Eu estou dando alguns exemplos, não é porque quem tem gastrite hoje, que também é uma pessoa ruim, né? Cada caso é um caso, tá? Então, assim, eu estou dando só alguns exemplos do que pode acontecer. Então, por isso que eu estou falando que no perispírito fica impregnado. Então, assim, se eu não me modificar, e quem é que vai se modificar? É o corpo físico ou o perispírito? Nenhum dos dois. Quem tem que se modificar é o espírito. Então, eu, enquanto ser pensante, eu vou ter que me modificar para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa viver saudavelmente, pelo menos a princípio. Claro que todos nós estamos sujeitos a doenças, que nós não sabemos se são algumas predisposições kármicas, aí também nós vamos falar isso mais para frente, ou, por exemplo, se eu como salgadinho todo dia, salgadinho e Coca-Cola, é meu almoço e janta, salgadinho e Coca-Cola, é bem provável que eu tenha uma gastrite, né? Então, e assim, e tem uma qualidade de vida fisiológica não muito saudável. Mas isso eu vou atribuir ao meu espírito? Isso eu vou atribuir ao meu passado, né, de encarnação? Não, é uma atitude que eu estou tendo agora que não está sendo saudável. Então, obviamente, que eu vou ter uma dor de estômago, tá? Então, a gente tem que tudo raciocinar o que está acontecendo, tá? Então, assim, enquanto eu não me modificar e parar para pensar, olha, poxa vida, eu não vou mais comer salgadinho, nem tomar Coca-Cola todo dia, porque isso está me fazendo mal, né? Enquanto eu não tiver esse processo aqui dentro,
aqui, enquanto o espírito não se modificar, o perispírito fica impregnado e passa para o físico, ok? Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá, olha só que interessante. Então, o meu perispírito, que a gente pôs o hominho lá, ele é o veículo da manifestação do espírito, né? O espírito pensa, passa para o perispírito. E aí eu tenho o quê? Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele me leva às responsabilidades pelas minhas escolhas. É o que eu acabei de falar do salgadinho da Coca-Cola, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ficar no salgadinho na Coca-Cola, eu vou aqui, ó, fracassos, perispírito em deformação. Ou se eu tiver uma vida regrada, saudável, alimentação saudável, eu vou ter sucessos, perispírito em harmonia. E aqui eu dei o exemplo do salgadinho da Coca-Cola, que é uma coisa assim muito fácil para a gente entender, né? Mas isso tudo depende das minhas responsabilidades e das minhas escolhas também enquanto moral, tá? Então eu posso ser viciada moralmente também, que essas são os piores, na realidade, são os mais difíceis, são os vícios mais difíceis de serem extirpados, né, da nossa vida. Então, é para tudo, esse slide aqui é para tudo, não só físico, como moral, espiritual e tudo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos agora para as funções do perispírito. Depois que nós estudarmos as funções, nós vamos para as propriedades do perispírito, que são umas 18, tá? Então, primeiro vamos ver qual que é a função, até agora nós estamos falando, que é justamente o que está aparecendo nesse slide. É o que vai do espírito para o corpo físico, né? Então, ele tem uma função instrumental. Principal função do perispírito é servir de instrumento à alma, aqui ó, ao espírito, né? Em sua interação com os mundos espiritual e físico, influenciando e recebendo influências do corpo físico. Então aqui nós temos o campo mental, que é justamente o espírito, a mente, que atravessa o perispírito e interage com o corpo físico. E aqui nós temos o campo vital, e aí veja bem, veja que interessante aqui, né? Então, deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que eu me passou, peraí. Ok. Então aí eu tenho o meu campo vital, e aí esse campo vital, ele é da vida, é o meu organismo, que na realidade tudo que eu fizer nele vai o quê? Ficar impregnado, como o slide anterior, no meu perispírito. Então vejam que o perispírito é o centro da conexão. Por isso que nós temos aqui a interseção entre os dois, tá? Então ele é o instrumento da alma e do corpo, ok? Olha que interessante. Função individualizadora. Marca a sua identificação. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas particularidades características e evolutivas. O meu perispírito é o meu DNA, é o meu RG. Então aqui, ó, é ele, o perispírito, que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. Esse está nesse livro aqui. E é em outro livro. É ainda ao corpo espiritual, perispírito, que se deve a maravilha da memória, misteriosa chapa fotográfica, onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Olha que bonito essa frase. Então foi o que eu conversei com vocês. Porque nós, quando fomos criados, nós somos únicos. Por isso que eu falo para vocês, que eu estava brincando com a Fernanda, a gente não foi brócolis, porque o brócolis não tem identidade, o brócolis não tem RG, o brócolis não tem CPF, não tem ali individualidade, né? Então o que acontece? Quando a gente foi criado, aí sim, sou eu, é a Tânia. Né? Então, eu, enquanto espírito imortal, que fui criada lá atrás e já passei por várias reencarnações e vou passar por mais outras
tantas, que lá, sabe-se lá Deus quantas serão necessárias para que eu possa evoluir, eu guardo a minha individualidade. Eu sou eu. Então, tudo está marcado no meu perispírito. É o que eu falei, é o HD que nós temos, é a nossa memória. Pode até estar a gavetinha fechada, mas está guardado lá dentro tudo que eu conquistei, tudo que eu adquiri. Outra palavra que vocês vão me escutar falar demais. Tudo que você adquire é seu, ninguém tira. Não é que nem você comprar, eu comprei um imóvel, eu adquiri um imóvel e agora eu vou vender o imóvel, então esse imóvel não é mais meu. Ok, mas no seu espírito, tudo que você adquirir é seu. Por isso a nossa responsabilidade de sermos pessoas cada vez melhores a cada dia que passa. Gente, vocês vão me escutar falar muito. O melhor dia da nossa encarnação é hoje, tá? Porque assim, hoje eu tenho chance de fazer o bem, de ser melhor, de policiar meus pensamentos, de tentar fazer a caridade com alguém, não importa qual, se eu vou dar 5 minutos do meu ouvido para ela, se eu vou ajudar na rua alguém que está precisando, não importa. Hoje é o melhor dia da minha encarnação, tá? E aí que sejam todos os dias os melhores dias, né? E isso vai tudo que sendo gravado no meu perispírito, tudo que eu adquiri, tá? Então, por isso que fala aqui que marca a sua identificação, é o nosso RG. Olha aqui, ó, contém o registro evolutivo de cada um. Cartão de débito, de crédito, secretária eletrônica, guarda as informações porque elas têm campos magnéticos. Nós também. Nós temos o magnetismo. Tudo isso está guardado por conta desse magnetismo, que nós também vamos estudar isso mais para frente, tá? Outra função do perispírito. A função organizadora. Constitui-se no molde que determina as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. A função organizadora preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. O perispírito conterá, no sentido de delimitar, de dar contornos e aparência, o espírito. Ele vai conter o espírito, certo? O meu espírito é uma chama, é uma centelha, e o meu espírito vai moldar, o meu perispírito vai moldar esse espírito, dando-lhe forma à nossa percepção. Quando da necessidade da reencarnação, o espírito precisa delinear, organizar e delimitar o processo morfogenético, presidindo a elaboração das formas e disposições do corpo que será desenvolvido para albergá-lo, que é o MOB, o modelo organizador biológico. Deixa eu só ver. Aqui tem o que eu quero. Ok. Então, vejam bem, o que é isso daqui? Agora eu vou passar para vocês uns slides de um livro do André Luiz, que é o terceiro livro dele, é o Missionários da Luz. É no capítulo que chama, acho que se não me engano, Reencarnação. Onde eu vou mostrar aqui para vocês como esse perispírito, ele vai se organizando para reencarnar, e aí o espírito se liga no feto, ali naquele embrião, o espírito se liga no embrião e dá continuidade à forma humana que aquele perispírito tinha, tá? Então vamos lá, no livro Missionários da Luz de André Luiz. Então, o que é esse caso aqui? Eu vou voltar aqui antes, porque eu não quero que vocês leiam. Eu vou voltar aqui só para contextualizar o que aconteceu. Esse capítulo é um capítulo onde o Segismundo ele vai precisar reencarnar e ser filho da Raquel e não lembro o nome do marido. Por quê? Na outra encarnação, ele, Segismundo, tinha matado o marido, porque a Raquel gostava do Adelino. A Raquel gostava do Adelino. E aí o Segismundo matou o Adelino. E aí, para que seja a lei de causa e efeito, para que seja instituída, que nós sabemos disso, a gente precisa reparar os nossos erros, o Segismundo veio como filho do Adelino. E o Adelino sabia quando ele estava encarnado. O Adelino e a Raquel estavam encarnados.
e o Segismundo estava ainda desencarnado. E aí o que acontece? Quando estavam toda essa preparação para o Segismundo voltar como filho deste casal, a Raquel e o Adelino, dormindo, eles foram levados, porque a gente quando dorme a gente se desdobra. Eles foram lá para o plano espiritual e foi perguntado para eles: olha, vocês querem receber o Segismundo como filho de vocês? O que para o Adelino foi muito difícil, né? Porque falar, caramba, vou receber como filho aquele que me matou. Mas enfim, ele recebeu, ele aceitou e a Raquel também. Então, eles reencarnaram, né, os dois, aí depois o Segismundo ficou, e agora ele vai reencarnar como filho dos dois. E aí, o Segismundo, lá na erraticidade, ele estava como ele, ali como a gente está aqui no perispírito. Só que ele tinha que modelar esse perispírito para entrar dentro do embrião. Então vejam que agora que nós vamos chegar aqui. Ó. Então vamos lá. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual do Segismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzido, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Olha que interessante. Então aqui a gente vê, está lá na espiritualidade, nós temos uma equipe que nos assessora lá, e o Segismundo, veja que ele vai diminuindo em perispírito, até diminuindo para poder ser implantado no embrião quando o espermatozoide do Adelino e o óvulo da Raquel se juntaram, tá? Aí formou o ovo. Quando formou o ovo, puf, veio lá o Segismundo e foi inserido, o espírito do Segismundo foi inserido lá, tá? E é nesse processo de miniaturização, o que acontece? Vai perdendo a lucidez e a consciência. Por que a gente... Aí eu volto a falar aqui para vocês. O Adelino, ele sabia na espiritualidade, em desdobramento, que ele ia receber o algoz dele, que tinha matado ele em outra encarnação. Porém, ele esqueceu isso. Quando ele reencarnou, ele esqueceu. Porque vocês já imaginaram você saber que você tem um filho que te matou na encarnação passada? Como ia ser sua relação com ele? Provavelmente bem complicada. Por isso nós temos o véu do esquecimento. Tá? Por isso que nós esquecemos tudo, tudo, vamos falar, tudo o que nós passamos em outras encarnações. Tem alguns lapsos de memória, de repente a gente vai lembrar, mas esse é outro assunto, nós vamos falar disso outra vez, tá bom? Bom, então veja que interessante. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre, quem é o Alexandre? É o mentor do livro, tá? É o mentor do André Luiz nesse livro Missionários da Luz. Analisa, olha só que interessante. Vocês estão vendo aqui que o Adelino e a Raquel já tiveram uma relação sexual, e aí quando eles têm essa relação sexual, os espíritos são muito polidos com isso, tá? Porque eles veem a finalidade disso e eles se retiram, tá? Que aí fica um momento só dos dois. E aí o que aconteceu? Tá vendo aqui, ó, que ele tá vendo um campo magnético maior, ó, como se estivesse saindo ali do ventre da Raquel. Então, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Sigismundo. Então, nós precisamos entender que nós todos tivemos um planejamento reencarnatório, tá? 90, sei lá, não vou falar porcentagem, mas uma grande porcentagem participa da sua própria reencarnação, tá? E aí o que aconteceu? O Alexandre, então, já estava vendo qual espermatozoide seria o mais interessante para juntar no ovo e no óvulo, e aí formar um ovo, tá? Então vamos lá. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo
é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então vejam que aqui, ó, os dois estão dormindo, todo mundo aqui assessorando espiritualmente, e aí o Sigismundo, então, já foi implantado no útero da Raquel, tá? Nós vamos conversar numa outra aula de reencarnação, eu não lembro até se eu coloco os mesmos slides, que nós vamos ver o tempo que isso leva, mas nós vamos voltar a falar desse capítulo aqui, que aí a gente vai falar sobre processos abortivos e tudo mais. Mas isso também é só para vocês ficarem aguçados aí, que nós vamos conversar mais para frente a respeito, tá? Bom, então deixa eu ir aqui. Essa é uma função que nós falamos, né? E aqui, ó, nós estamos ainda na função, deixa eu voltar aqui, a função organizadora. Aqui, ó. Segundo os cientistas, o papel do DNA na estruturação dos organismos é bem mais modesto do que se imagina. Supõe-se que o organismo, de alguma maneira, se monte automaticamente. Isto é mais ou menos o mesmo que enviar, na ocasião certa, os materiais corretos para um local de construção e esperar que a casa se construa espontaneamente. A função organizadora do perispírito não se restringe aos aspectos anatômicos do organismo. O reencarnante transmite ao corpo, em formação, suas características e potencialidades, incluindo patologias que lhe servirão de instrumento de evolução na encarnação. Então vejam que interessante. Aí eu pus a foto do DNA, que talvez todo mundo já viu, né? Essa foto do DNA, e nós temos aí 4 bases, né? Que é adenina, timina, citosina e guanina. Essas 4 bases que alternadas é que processam o nosso DNA, e ele é único. Olha que coisa maluca, né? Então nós temos assim, que a adenina com timina, citosina com guanina, e aí vai alternando, e isso tudo vai dando o quê? As nossas características. Por isso que nós pegamos metade do DNA da mãe, metade do DNA do pai, juntamos e dá o nosso DNA, né? Aí, bom, tem toda a questão lá dos cromossomos, né? 23 do pai, 23 da mãe, junto e dá os nossos 46 pares de cromossomos, né? E aí o que acontece? Essa programação aqui é o que está falando aqui. Não é ao acaso que isso acontece tudo. Existe uma programação, que é o exemplo que ele deu aqui. Se fosse ao acaso, seria a mesma coisa que você juntar tudo isso, o exemplo que ele deu, né? Juntar um material de construção e deixar ali na porta do terreno e falar, agora a casa se constrói sozinha. Não é isso. Todo esse material aqui que nós temos, o nosso DNA, ele é organizado para que nós tenhamos a nossa estrutura, né? A minha individualidade, que se fosse diferente, veja bem, ia ter quantas Tânias? Aliás, eu brinco que uma só meu marido não dá conta, imagina 2, né? Então, assim, quantas Tânias teriam se, de repente, isso tudo fosse sendo uma sequência sempre igual, né? Então, nós vemos que isso tudo é predisposto, tá? E aí, quando nós estivermos para reencarnar, é que nós, se tivermos oportunidade de participar da nossa reencarnação, nós então poderemos, junto com os nossos benfeitores, que eram aqueles seres que estavam ali, né, ajudando na reencarnação, programarmos, por exemplo, algumas doenças que nós poderíamos ter. Tá? Então, assim, genéticas, por exemplo, tudo por conta da lei de causa e efeito, ou porque eu estou em missão. Aí também é outra coisa que nós vamos falar mais para frente, tá? Mas a maioria das vezes por conta de causa e efeito, tá? Então, por exemplo, se eu suicidei, se eu matei alguém numa encarnação, dei um tiro no coração da pessoa. Estou dando um exemplo bem básico. Aí meu Deus, formiga nas minhas coisas aqui. E aí eu matei alguém. É bem provável que eu tenha que renascer, reencarnar, com algum problema no coração.
não necessariamente que vai se manifestar lá enquanto bebê, pode ser que eu tenha um infarto quando eu tiver 40, 50 anos de idade, e aí eu vou ter uma lesão no coração, que é justamente para eu me cuidar melhor, tal, isso tudo para ressarcir aquele ato que eu cometi no passado. Estou dando um exemplo bem básico, tá? Porque cada caso é um caso, tá? Então, é isso que está falando. Então, o DNA, ele não traz só as nossas características anatômicas, não é só genética, eu que sou alta, tenho olho azul, sou canhota, essas características provavelmente que vieram dos meus pais, mas tudo aquilo que eu tenho guardado no meu HD de outras encarnações, isso tudo se manifesta agora e compõe o meu grande DNA, digamos assim. Ok? Alguma dúvida até agora? Ok, então eu vou falar da função sustentadora. Deixa eu só confirmar aqui. Ok, eu só vou falar esse slide aqui, porque aí a semana que vem nós entramos de fato nas propriedades do perispírito. Nós até agora falamos das funções, e a última que eu vou falar é essa daqui, função sustentadora. Impregnado de energia vital, transfere-a paulatinamente para o duplo etérico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Também atua no complexo processo de renovação das células. Então, o que é essa função sustentadora? O que é esse duplo etérico? É um outro corpo que nós temos que eu vou falar mais para frente, tá? Seria entre o corpo físico e o perispírito, tá? Então, na realidade, é corpo físico, duplo etérico, perispírito, aí tem um monte de corpos e aí o espírito, tá? O duplo etérico, ele está mais para a parte material do que para a parte espiritual. Como eu comentei com vocês, o perispírito está mais para a parte espiritual do que para a parte material, por isso que ele se conserva. O duplo etérico, já de outra forma, ele se perde quando a gente for desencarnar. O corpo morreu, o duplo etérico se dissolve, tá? Então eu costumo brincar que o duplo etérico, ele armazena a nossa energia vital. Quem é essa energia vital? É a nossa pilha. Então a gente vem com uma Duracell nas costas, né? E a gente vem com essa pilha pré-programada, por exemplo, para viver 50, 80, 100 anos, 10 anos, 5 anos, enfim. Cada um é cada um, tá? Essa energia vital, ela pode ser renovada ou ela pode ser retirada. Até na quarta-feira eu conversei isso com os alunos também. Então, eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Se você dá um abraço naquela pessoa que você ama de paixão, seja seu pai, sua mãe, seu marido, qualquer pessoa que seja, que você dá aquele assim, que você passa aquela energia para aquela pessoa, você está doando energia vital para ela, tá? Então, isso é uma função sustentadora. Quantas vezes a gente, num abraço, você não revigora uma pessoa, né? Ao mesmo tempo, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou para baixo, né, sou rancorosa, que nem eu falei ali no começo, né, uma pessoa que é down, né, bem para baixo. É bem provável que ela esteja perdendo energia vital e é bem provável que ela até desencarne antes do tempo previsto, por conta do seu livre-arbítrio. Tá? A gente vai entrar mais profundo nisso depois, tá? Então, essa energia, essa função sustentadora é o que deixa a gente íntegra, em pé, aqui agora do jeito que eu estou. É a energia que eu preciso para andar, comer, falar, enfim, tudo mais, tá? E aqui também, como eu falei, atua no complexo processo de renovação de células, porque nós sabemos que nós mudamos as nossas células, a maioria delas, com exceção dos neurônios, a cada 7 anos. Então a gente percebe que a cada 7 anos eu sou outra pessoa fisicamente. E é por isso que nós vamos envelhecendo, né? Feliz ou infelizmente, nós vamos envelhecendo, tá? Então isso tudo por conta das nossas células que estão trabalhando, estão fazendo a função dela e vai chegar uma hora que ela vai esgotar. Quantas pessoas não morrem de velhice? Por quê?
acabou a energia vital dela, ponto. Ela não tinha doença nenhuma. A gente vê esses velhinhos com 100 e tantos anos, de repente morreu dormindo, ou teve por um probleminha sequer, morreu. Por quê? Acabou a energia, acabou a pilha deles, literalmente. Ok? Então, crianças, ó, eu vou encerrar a aula hoje, e a semana que vem a gente continua com as propriedades do pensamento.